J mais ABC. Oferecimento Copi, perto da sua casa, próximo de você. Juiz do Distrito Federal absolve Lula e mais 6 envolvidos em processo sobre obstrução de justiça. Esse foi o primeiro caso em que o ex-presidente se tornou réu na Lava Jato. Impostômetro atinge a incrível marca de R$ 1 trilhão arrecadados em impostos no Brasil até o mês de julho. E para onde será que vai todo esse dinheiro? Prefeitura de São Bernardo avança com desapropriações para a duplicação da estrada dos Alvarengas. Prefeito Orlando Morando assina contrato para uso de transporte por aplicativo. E na coluna esportiva, você confere como serão os jogos que definem as posições finais da Copa do Mundo na Rússia. França ou Croácia? Quem será o novo campeão mundial? Você já fez a sua aposta? Sexta-feira, 13 de julho de 2018, Inverno Brasileiro. Está no ar mais uma edição do J mais ABC. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do J mais ABC. Juiz da Justiça Federal de Brasília, Ricardo Leite, absolve ex-presidente Lula e outros 6 réus da acusação de comprar o silêncio de Nestor Cerveró, ex-diretor da Petrobras. O repórter Renan Bandeira traz agora todos os detalhes sobre esse assunto na matéria a seguir. Confira. Ricardo Leite, que é o juiz da 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília, absolveu o ex-presidente Lula e mais 6 réus no processo que o petista é acusado de obstrução de justiça. A denúncia feita pelo Ministério Público Federal tinha como base um áudio de Bernardo Cerveró, filho de Nestor Cerveró, ex-diretor da Petrobras. As investigações levaram à acusação de um suposto envolvimento do ex-presidente em uma tentativa de comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, que é um dos delatores da Operação Lava Jato. Esse foi o primeiro caso em que o petista se tornou réu da operação, e também a primeira vez que foi absolvido entre todos os processos que responde. O advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, afirma que o juiz do caso, Ricardo Leite, agiu de maneira imparcial, por descartar uma acusação feita apenas com delação premiada. O advogado ainda declarou que isso deveria ser usado no caso do triplex do Guarujá, em que o presidente foi condenado. Foram absolvidos junto com o ex-presidente Lula, Delcídio do Amaral, ex-senador, Delcídio Diogo Ferreira, ex-chefe de gabinete, André Esteves, que é banqueiro e ex-executivo do BTG Pactual, Edson Ribeiro, advogado, José Carlos Bunlai, pecuarista, e o seu filho, Maurício Bunlai. O juiz Ricardo Leite considerou as provas insuficientes. Segundo ele, as acusações de obstrução de justiça estavam baseadas apenas em delações premiadas. O juiz citou em sua justificativa o artigo 17 do Código Penal, que fala sobre o flagrante preparado, e também o artigo 4º da Lei 12.850/13, que diz que sentenças não podem ser proferidas com fundamento apenas em delações premiadas. E ainda falando sobre a Operação Lava Jato, o juiz federal Dr. Sérgio Moro, responsável pelos processos desta operação na primeira instância, autorizou o compartilhamento de provas do processo com a Receita Federal e também com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Nela, Moro diz que autoriza a utilização da prova compartilhada sem restrições para lançamento e cobrança de tributos, incluindo as multas pertinentes, mesmo contra colaboradores ou empresas lenientes. O juiz federal, porém, faz a ressalva de que essas provas não podem ser compartilhadas com outros órgãos administrativos. Moro já defendeu anteriormente o compartilhamento de provas em decisões tomadas no passado no âmbito da lei da Lava Jato. A decisão foi agora do dia 3 de julho. Enquanto o cenário político nacional continua cada dia mais em crescente preocupação e total descrédito, outro setor que não para de crescer, preocupar e incomodar é o da arrecadação de impostos no Brasil. Uma máquina que aponta números impressionantes a cada minuto e a cada segundo. O placar eletrônico, que mensura a quantidade de impostos pagos no Brasil para os governos municipal, estadual e federal, superou a marca de R$ 1 trilhão pagos pelos contribuintes
até agora o mês de julho. O repórter Gabriel Plaza preparou uma matéria falando um pouco mais sobre este assunto. Vamos conferir aqui no telão. Imagina você tem R$1 milhão na sua conta, já é muito, não é? Agora imagina 1,2 trilhão de reais. É isso que o Impostômetro registrou na última quinta-feira, dia 12. Eu, você e toda a população brasileira já pagou mais de R$1 trilhão em impostos em 2018. O resultado desse ano chegou a esse valor 16 dias mais rápido do que o ano passado, 2017, o que mostra um crescimento na arrecadação tributária. Esse valor, cobrado em impostos, taxas e contribuições desde o dia 1º de janeiro, deveria ser destinado à União, aos estados e municípios. O total de impostos pagos pelos brasileiros pode ser acompanhado pela internet, na página impostômetro.com.br. Não deixe de acompanhar e cobrar para que os nossos governantes usem esse dinheiro para o bem da nossa nação. É isso aí, Plaza. E notem os senhores que estamos agora entrando no segundo semestre deste ano. Portanto, na teoria, esse valor arrecadado deve dobrar. E olhem que dado interessante. Entre os itens mais consumidos durante a Copa do Mundo, a caipirinha é a que tem a maior taxa de impostos. A caipirinha, preferência nacional nos bares e estabelecimentos comerciais, também aparece no topo da lista dos produtos com maior tributação no país. Um levantamento da Associação Comercial de São Paulo aponta que cerca de 76% do valor da bebida tipicamente brasileira é destinado ao pagamento de impostos durante a Copa do Mundo. Os fogos de artifício, com 61%, estão em segundo lugar na lista. Já a cerveja aparece no terceiro posto, com 55%. Mas nem mesmo o preço salgado, somado à eliminação precoce da seleção brasileira no Mundial, foi capaz de deixar o gosto amargo para todos os consumidores brasileiros. E agora vamos às principais notícias aqui do ABC. Com o objetivo de dar maior celeridade à retomada das obras de duplicação da Estrada dos Alvarengas, lá no bairro Alvarenga, a Prefeitura de São Bernardo deu continuidade na manhã desta quinta-feira, ontem, às ações de desapropriação de imóveis posicionados em áreas de abrangência do projeto, que prevê, entre outras melhorias, a instalação de um corredor exclusivo para ônibus. Ao todo, foram 5 propriedades demolidas após acordo financeiro entre proprietários e administração e posterior autorização da Justiça, é claro. Vamos ver como foi? Confira então a seguir na reportagem da Bianca Góes. A Prefeitura de São Bernardo do Campo retomou as obras na Estrada dos Alvarengas e avança para a duplicação de pista no local. Aqui na Estrada dos Alvarengas, casas que estavam abandonadas foram demolidas. Agora a previsão é da construção do corredor de ônibus. O acordo foi feito entre os administradores e os proprietários. A melhoria da gente aqui seria muito boa, né? Porque a gente, para ir até daqui até São Bernardo, é ótimo, né? O corredor que estão fazendo aí, muito bom. Outros 5 imóveis também estão em processo de transmissão de posse, incluindo o grande estabelecimento comercial que vem oferecendo resistência na negociação. Através da articulação da Procuradoria-Geral do município, um acordo foi firmado e ainda em julho, um novo trecho de obras será retomado. A previsão é que a entrega da obra seja realizada até o fim do mandato do prefeito Orlando Morando. A obra foi estimada no valor de 70 milhões de reais com o recurso do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Quando a obra for concluída, o corredor permitirá a ligação entre a Praça Giovanni Breda, lá no bairro Assunção, até as proximidades da rodovia dos imigrantes. Olha que boa benfeitoria está por vir aí. Mudando de assunto, mas ainda aqui no ABC, voltamos a uma nota policial. O corpo encontrado na trilha do Cristal de Paranapiacaba, em Santo André, há 2 meses, foi finalmente identificado. O exame de DNA confirmou que o corpo era da jovem Gabriele Marcossi Anselmo, que completaria 19 anos em 11 de junho. De acordo com familiares, a garota foi acampar no local com um grupo de amigos no dia 22 de maio. 10 dias depois, o corpo foi encontrado. Familiares afirmam que agora só resta esperar a investigação para achar o responsável pelo crime. O corpo foi encontrado no dia 1º de junho, caído em local de difícil acesso
e que é considerada trilha ilegal. De acordo com o Instituto Médico Legal, a jovem já estava morta há pelo menos 10 dias, tendo em vista o estado de decomposição do corpo. O assassinato por degolamento foi confirmado pelo delegado. No entanto, ele ainda não tem suspeito para o caso. O delegado titular da Delegacia de Homicídios do município, o senhor Felipe de Moraes, disse que, por hora, a polícia não pode informar detalhes da investigação para não atrapalhar a busca ao provável assassino. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo na edição desta sexta-feira do J mais ABC. No próximo bloco, você confere tudo sobre a final da Copa do Mundo na Rússia. Quem leva o caneco? França ou Croácia? E ainda, a Prefeitura de São Bernardo do Campo assina contrato para o uso de transporte por aplicativo. Agora aproveite esse tempinho do intervalo e entre lá no nosso Facebook, que é muito fácil, TV Mais ABC, e também em nosso portal, tvmaisabc.com.br, para conferir as notícias do dia. Não sai daí, nós voltamos em instantes. E olha só, ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2058 da Mega Sena, realizado na noite da última quarta-feira em São Miguel do Oeste, em Santa Catarina. O prêmio acumulou mais uma vez. A Quina teve 81 apostas ganhadoras. Outras 5.435 apostas acertaram a quadra. Então vem comigo, vamos ver aqui no telão as dezenas que foram sorteadas. 4, 19, 23, 29, 56 e 59. E olha só, uns números diferentes e mesmo assim ninguém acertou. Para o sorteio de sábado, o prêmio é estimado em 34 milhões de reais. E a edição da Copa do Mundo na Rússia está se despedindo, pois se aproxima a hora da grande final. No domingo conheceremos a seleção campeã que levará a taça para casa. Um duelo de invictos, França ou Croácia? Quem levantará a taça este ano, hein? Você já fez a sua aposta? Chegou a hora dos esportes na edição desta sexta-feira do J mais ABC. Em 1991, os croatas recuperaram sua independência e conquistaram suas terras de volta. Agora eles têm a oportunidade de escrever pela primeira vez na história das Copas um capítulo inédito. França e Croácia disputam no domingo o tão sonhado título de uma Copa do Mundo. Vamos ver aqui no telão então, olha, nós temos aqui no domingo ao meio-dia, um horário bom para você estar almoçando e assistindo França e Croácia. Como eu disse, para a Croácia é um título inédito, né? O árbitro escalado pela FIFA para apitar a grande final entre França e Croácia será o argentino Néstor Pitana, auxiliado pelos compatriotas Hernan Maidana e Juan Pablo Belatti. Vale lembrar que ele também foi o árbitro da abertura da Copa. E na semana que vem volta o Campeonato Brasileiro e, claro, nós também voltaremos com a cobertura completa dos jogos e também de todos os resultados, como de costume. E olha só, você confere uma análise mais aprofundada de todos esses assuntos esportivos logo mais às 8 da noite no programa Esporte Mais, com a apresentação do Roberto Gozzi. E fica aqui então um convite para vocês não percam e sempre lembrando que a produção é do Gabriel Plaza. Aproveitando o assunto Plaza, vai aí o grande abraço para o Plaza Pai, que hoje faz aniversário. Plaza, aquele beijo para você, viu? Voltando a falar aqui do ABC, na tarde desta sexta-feira, o prefeito Orlando Morando assinou um contrato para o uso de transporte por aplicativo. Em recente pesquisa realizada por uma empresa de tecnologia de transporte, aponta que a taxa de adoção de aplicativos da mobilidade está abaixo dos 50% na maioria dos mercados mundiais. Somente as grandes e mais desenvolvidas capitais adotaram o sistema. A China é o único país que ultrapassou 50%. Nos Estados Unidos, a maior concentração dos aplicativos está nas cidades de Nova York e São Francisco. Já o Brasil,
que ocupa a 5ª colocação no ranking dos países, mais de 33% da população utiliza e tem a disponibilidade desta ferramenta. E a cidade de São Bernardo passa, a partir de agora, a fazer parte desta seleta lista de cidades. A repórter Gabi Tricânico esteve no evento de assinatura do contrato e traz agora um resumo de todos os acontecimentos desta tarde. Confiram. Os aplicativos de celulares para mobilidade chegaram no Brasil há algum tempo. Em 2016, foi gerada uma polêmica nacional com diversos governos quando os apps estavam sendo utilizados sem legislação própria, causando conflitos com os taxistas. Tudo muito organizado, legislação em andamento, e a capital paulista foi a primeira a se organizar com os aplicativos de mobilidade. O grande ABC paulista caminha na mesma direção. São Bernardo do Campo é a primeira cidade a assinar um contrato com uma empresa de mobilidade via celular e a começar a eliminar a frota própria de carros. Aplicativo de celular de mobilidade. Foi essa mais uma solução que o prefeito Orlando Morando encontrou para gerar mais economia aos cofres públicos da cidade. Agora, os funcionários passarão a utilizar a 99 Táxi para se locomoverem por toda a cidade. A frota de aproximadamente 150 carros, pelo menos 88 serão leiloados. Na tarde desta sexta-feira, o prefeito Orlando Morando anunciou todos os benefícios e a economicidade gerada pela troca, que, segundo ele, será muito benéfica à municipalidade. Isso deixando claro que é para os funcionários do dia a dia. Essa frota não é para uso daquilo que nós já eliminamos, de secretário, prefeito, vice-prefeito. Isso é para fiscalização, trâmites internos, enfim, tudo aquilo que era utilizado de frota própria, a partir de agora passará a ser utilizado por um aplicativo. A empresa ganhadora é o 99. Isso nos dará uma alta economia. O nosso estimado é que nós gastávamos quase R$10 por quilômetro rodado com frota própria. Frota própria incluía veículos, motoristas da própria prefeitura, combustível pago pela municipalidade. A partir de agora, tudo isso é transferido. Quem já usou um aplicativo sabe que você pede pelo teu celular, usa o veículo, é como um táxi normal. E isso estará disponível para toda a administração municipal. A empresa vencedora do certame, que foi muito disputado, disse que já está se tornando comum prefeituras trocarem carros por aplicativos de mobilidade urbana. A nossa média de tempo de chegada de um carro é de 4 minutos. Então, basicamente, enquanto nós estamos conversando aqui, para te dar um exemplo prático, eu poderia encerrar dessa entrevista, chamar um carro, o tempo de eu descer no elevador e me dirigir até a porta, o carro vai estar lá me esperando. A primeira prefeitura foi a Prefeitura de São Paulo, tá? Depois, esse modelo está se irradiando, esse contrato vai fazer 1 ano, logo mais. Esse modelo está se irradiando para o Brasil todo. A gente já venceu algumas outras licitações, como a licitação do SERPRO, que é o Sistema de Processamento de Dados do Governo Federal, licitação do Sistema S em vários estados. O governo do estado de São Paulo também começou um processo de substituição de frota por aplicativo como esse. Nós já temos 3 contratos com o governo do estado, tá? Vamos assinar aqui no evento, então até o dia 1º de agosto vamos fazer os trâmites internos de treinamento, tudo, comunicação, mostrar para todo mundo como é que funciona. É muito simples e fácil de usar. A partir de 1º de agosto, os funcionários poderão começar a utilizar os carros via aplicativo e se adaptarem ao novo modelo moderno de gestão. Cerca de 270 cidades no Brasil possuem esse tipo de aplicativo e agora temos a cidade de São Bernardo também na lista desses municípios, o que mostra o claro plano de desenvolvimento em várias áreas primordiais ao bem-estar do cidadão. Além dos mais diversos trabalhos já realizados, buscando melhorias nas áreas de saúde, segurança, moradia e educação, a mobilidade é também um dos setores cujo foco de atenção é prioridade para a atual gestão de São Bernardo do Campo. É a Prefeitura trabalhando pelo povo e principalmente para o povo, que é o que todos nós esperamos de um grande gestor municipal, estadual e também federal. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai conferir uma matéria especial sobre a coletiva em Mauá e também a participação da jornalista Gabi Tricânico aqui em nosso estúdio, falando tudo sobre a política regional. Aproveite esse tempinho, vá lá no nosso Facebook, dê uma olhadinha e também curta a nossa página, TV Mais ABC. Não saia daí, a gente volta em instantes.
Na edição de ontem do J Mais ABC, a jornalista Gabi Tricânico comentou sobre um VT especial sobre Mauá. O assunto é sério e merece total atenção. Então vamos acompanhar esta matéria especial no telão. Confiram. Já são quase 10 anos onde o Brasil não consegue se recuperar de uma crise que vem assolando a vida dos brasileiros. No Grande ABC Paulista, não é diferente. São 7 cidades com condições financeiras e demográficas diferenciadas. Enquanto em São Bernardo do Campo, o prefeito Orlando Morando anuncia a criação de novos empregos e incentivo fiscal para indústrias e empresas, a cidade de Mauá anuncia um decreto de calamidade financeira. Esse, que segundo o Tribunal de Contas, possui algumas ressalvas para dar procedência legal e legitimidade ao ato da prefeita Alaide Damo, do MDB. Alguns municípios no estado de São Paulo utilizaram essa manobra, no meu ponto de vista ilegal, para se furtar de algumas responsabilidades. O Tribunal de Contas está muito preocupado com essa situação, porque além de não existir, causa uma certa insegurança nos contratos junto ao município. Então eu vejo isso como uma situação extremamente preocupante. O município de Mauá encerrou o ano de 2016 com aproximadamente 108 milhões em déficit orçamentário. Mas, segundo o secretário de Finanças, Valtemir Pereira, durante o primeiro ano da gestão do prefeito afastado, Átila Giacomussi, os restos a pagar de 2016 foram sanados, deixando restos a pagar para 2018, desencadeando a atual situação da municipalidade. Nós estamos colocando que no mês de junho, o nosso déficit financeiro ele já se encontra na faixa de 107 milhões. Como vocês podem ver em cima, o nosso disponível líquido é de apenas 7 milhões 660 em 30 de junho, mas que se apresenta compromissos que nós teríamos que estar liquidando na faixa de 114 milhões e 700. Então, hoje nós estamos praticamente zerados em termos de disponibilidade e com um passivo financeiro muito alto. Só esclarecendo, esse demonstrativo que nós estamos fazendo, ele se refere apenas aos recursos do Tesouro. Após 5 dias decretado o estado de calamidade financeira, o governo mauaense, em coletiva de imprensa, apresentou um balanço das contas desde a principal causa, a saúde. Os cofres municipais possuem uma dívida de aproximadamente 123 milhões de reais com a Fundação ABC, até os maiores passivos, que são os serviços de resíduos sólidos com a empresa Lara, na qual possui uma dívida mensal de 4 milhões e meio de reais, e a varrição de rua, que já não recebe o pagamento há 1 ano. Além disso, a nova secretária adjunta de saúde do município afirmou que a população está desassistida em relação aos serviços básicos de saúde, como cirurgias eletivas, que foram canceladas, falta de medicamentos e as condições do Hospital Nardini. Questões técnicas que não permitiram que se reduzisse aquele valor para os 12, aí eu desconheço. Tá? Mas eu me lembro que... Mas você era o secretário, Valtemir? Não, espera aí. Era o secretário de Finanças, ela continua sendo. Então... E continua afirmando que o nosso limite para o pagamento do contrato da Fundação é de 12, nós elevamos para 12,5 esse ano, mas que ainda é insuficiente. Então, desde antes a gente vinha pedindo, com a Secretaria de Finanças, que se adequasse os valores à realidade que nós tínhamos. De acordo com o atual governo, a dívida de mais de 700 milhões de reais com a Sabesp caminha para uma possível entrega da autarquia Sama, empresa de distribuição de água do município. A questão da Sama, nós vamos ter que enfrentar assim, cara a cara isso. Se nós conseguirmos, eu estou falando aqui, como governo, estou falando aqui o posicionamento de responsabilidade da prefeita. Simplesmente tirar da frente esse problema, esse peso dos 700 milhões por ocasião de entregar a ação para a Sabesp, não tenha dúvida que a prefeitura vai fazer, a prefeita vai fazer. Assim como uma repactuação da dívida com a Caixa Econômica Federal, onde foi utilizado recursos abusivos para sanar a dívida que subsidiou as obras do córrego Curumbé, no Jardim Zaira. A situação da Caixa é muito séria, muito grave, e não é só esse. Nosso jurídico está com recursos, não sei o nome dos instrumentos, né, mas recursos, embargos. Pra você ter uma ideia, esse valor era o dobro. Já no ano passado, no começo do ano passado, se não me engano, no retrasado,
foi entrado com embargos contra os cálculos. Questionado sobre um comparativo feito em números reais da gestão do prefeito afastado Átila, o secretário de Finanças, Valtemir Pereira, no qual participa de ambas as gestões, não apresentou dados relevantes para a situação. Agora, o município segue com afirmações seguras de que haverá uma possível ajuda do Estado e da União, uma vez que a legislação eleitoral passou a valer no último sábado, um dia após o decreto ser validado. A cidade de Mauá possui uma dívida de aproximadamente 140 milhões até o fim de 2018. Sua arrecadação, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, é de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Mas, segundo a municipalidade, não foi arrecadado pelo município, que deseja tomar medidas para equalizar as contas da cidade. É a questão de exatamente tentar aquecer num ano eleitoral, mas talvez se não fosse uma saída. Se não fosse um ano eleitoral, talvez teria sido feito também, né? Mas é claro que ele talvez cria um mecanismo, uma possibilidade, uma sensibilidade a mais do governo federal e estadual para repassar. Ou o que eu falei, eu não vou. Eu acho que a ideia, não vamos concentrar a ideia na ajuda só em repasses, em recursos, tá? A questão da estadualização do Nardini, tem repasses deficitários, então tem algumas outras formas de ajuda que nós estamos também, então, é até complicado, mas nós estamos passando o chapéu lá para ver o que a gente consegue. Tá? Procurados os vereadores da cidade, eles não quiseram se pronunciar até a volta do recesso parlamentar. Pois é, mais uma semana que se vai. Você, amigo que nos acompanha, viu quanta coisa aconteceu no cenário político nacional e principalmente no cenário local, não é mesmo? Como essa matéria agora. A política no ABC sempre segue aí com muitas novidades. Então chegou a hora de falar de política regional aqui na edição do J+ ABC de hoje. Claro, a jornalista Gabi Tricânico, como sempre, trazendo todas as novidades em primeira mão, com total exclusividade, aqui para o nosso amigo telespectador. E com muita responsabilidade. Exatamente. A gente já começa falando, então, dessa situação de calamidade financeira na cidade de Mauá, onde o secretário Valtemir Pereira, ele não conseguiu fazer esse comparativo, né, dos números. Afirmou pra gente ontem, em coletiva, que os números eram os mesmos, mesmo na gestão do prefeito afastado Átila Jacomuzzi, como agora. O que a gente queria entender é por que não foi decretado antes, ou por que foi decretado agora. Acompanhe agora o secretário Valtemir Pereira. O que nós nos defrontamos, isso já desde janeiro, aqui com a prefeita, né, que está assumindo, com o novo corpo técnico, nós estamos demonstrando que realmente essa situação ela é insustentável. Ela já era, Só que... Não foi alertado para o prefeito anterior, ele não quis, o senhor levou essa situação para ele? Os alertas ocorreram, só que não abriu mão, vamos dizer assim, essa ideia da insustentabilidade de trazer o decreto, né, da calamidade financeira, foi uma decisão em conjunto atualmente, que antes não veio essa decisão. Só ia empurrando. Ou seja, só foi empurrando e a prefeitura chegou na situação que está. E a gente vai continuar acompanhando para ver que fim vai levar, afinal de contas, a saúde na cidade de Mauá continua desassistida. Hoje, UBSs estavam fechadas lá no Jardim Zaira. Vamos falar agora de São Caetano do Sul, é bem rápido. Como vocês podem ver aí na tela, o prefeito José Aurico Júnior tem 2 processos. Um que ele já está condenado, está sendo condenado por 31 crimes. Mas nos próximos dias ou nos próximos meses, a gente ainda não sabe, acontecerá aí uma audiência para eles, um julgamento para a gente saber que fim que vão levar esses processos. Com isso, a movimentação política no município de São Caetano do Sul está efervescente. Nos grupos de WhatsApp só se fala nisso. Será que o prefeito vai ser afastado? Não vai? As movimentações políticas, será que São Caetano do Sul haverá novas eleições? Enfim, agora resta a gente aguardar as próximas semanas. Com isso, com a votação de ontem, os vereadores levantaram recesso na Câmara Municipal, mas os sindicatos dos professores, segundo a Associação dos Professores, disseram que o sindicato não representa eles e eles não ficaram contentes com esse aumento, com esse dissídio que foi aprovado na Câmara ontem.
A gente está assim, incansavelmente tentando conversar com o governo e a gente não conseguiu. Faz um ano que as pesques estão aí e a gente não teve ainda oportunidade de estar conversando. A gente teve uma reunião só e fomos recebidos algumas vezes na Câmara com a promessa de que em abril esse reajuste viria, né? Esse repasse, na verdade, esse repasse inflacionário, né? E aí nós pedimos várias vezes e não foi nos comunicado. E ontem foi aprovado isso com uma fala do representante do governo dizendo que o sindicato foi incansável, tal, só que nós não somos representados por este sindicato. Não fomos convocados para nenhuma assembleia para discutir nada, nem valores. Um governo que não conversa com as categorias. Para a gente encerrar neste exato momento, está acontecendo em Mauá uma reunião da Executiva Municipal do PSB, que é presidida pelo Israel Aleixo, como vocês podem ver aí na tela. Esta reunião dará aí o futuro da cidade de Mauá, afinal de contas, o prefeito afastado, Átila Jacomuzzi, também deve estar nessa reunião. O vereador Samuel Enfermeiro, que é o vereador representante do partido. Mas olha, hoje, na hora do almoço, eu conversei com um representante da Secretaria Estadual do PSB e ele me garantiu que o PSB continuará no governo e não fará uma oposição no governo Alaide Dama. Agora resta saber que bagunça, que embrólio que será que vai acontecer. Como que vão resolver? Gabi, obrigada. Bom final de semana, você fica também. com Deus. Segunda-feira você está de volta, trazendo todas as novidades. Muita notícia. Tá bom? Muita notícia. Tá efervescente. Uma Obrigado. ótima noite para vocês. Bom final de semana. Tchau, Gabi. Tchau. Tchau. O J Mais ABC desta sexta-feira, 13 de julho de 2018. Dia do cantor aqui no Brasil e também Dia Internacional do Rock. Termina aqui. Contamos hoje mais um pouco da nossa história, outra exibição do nosso telejornal. Você confere como de costume, à 00:30 e também às 6:30 da manhã do sábado, para você que perdeu ou quer rever a edição de hoje, claro, para começar o dia muito bem informado. Entre e curta a nossa página no Facebook. Veja essas e outras notícias em nosso portal também, que é tvmaisabc.com.br. Obrigado a toda a equipe operacional, de produção e de jornalismo da TV Mais e também a você, amigo telespectador, pelo prestígio e principalmente pelo carinho da sua audiência. Uma ótima noite, bom descanso a todos vocês. E como hoje é sexta-feira, vai aqui aquele já tradicional recado. Aproveite o sábado e domingo e durmam até que o sono e a preguiça acabem. Bom final de semana e já sabe, se beber não dirija. Nosso próximo encontro, segunda-feira, 9 de julho, 9 não. Segunda-feira já vai ser 13, 14, 16 de julho, às 7 da noite. Eu estarei de volta com uma nova edição aqui do J Mais ABC. Tchau, pessoal. Boa noite, bom descanso, até segunda e bom final de semana.